Irmãos, vocês prestaram atenção? Estou encerrando já. Nesse hino, às vezes a gente canta, às vezes, né? E não presta atenção na letra. Como é precioso, irmão. Não é? Ou seja, o hino fala: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Quer dizer, isso tem que ser algo precioso, prazeroso, né? Estar uns com os outros, não é? E junto, lado a lado, andamos com quem? Com Jesus. Quem que está no meio de nós? Jesus. Jesus está no meio do seu povo. Ele disse lá em Mateus 18: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, quando a igreja se ajunta, ele está no meio da igreja, não é? Expressando-nos o amor que um dia ele nos deu. Que amor é esse que um dia nos deu? Entregando a sua vida por nós, não é? Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Ou seja, ele pagou com preço de sangue para que hoje nele nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, né? A aliança do Senhor eu tenho com você. Olha só, a aliança do Senhor eu tenho com o meu irmão, cada um dos meus irmãos. Que aliança é essa? É a aliança inseparável. Porque quem tem aliança com o irmão tem com Jesus, tem com Deus. Porque na carta de João fala, né? Como a pessoa vai amar a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê. Lá é claro, não tem como a pessoa amar a Deus que não vê, se ela não amar o seu irmão a quem ela vê, não é? Então, isso é importantíssimo para nós, não é? E diz também, não existem mais barreiras em meu ser. As barreiras, pastor, mas às vezes há problemas. Então, quando houver um problema, se não existem mais barreiras, nós temos que consertar. Assim aconteceu com as igrejas do passado da Bíblia. Quando havia problemas, os apóstolos escreviam para que eles se consertassem. Essa é a questão. O ajuntamento nosso não quer dizer que não vai ter problema. É que o amor que nós temos pelos irmãos vai superar os problemas. É isso, né? Que nós temos que ter em mente, né? Eu sou livre para te amar. Então nós fomos livres, libertados por Cristo também para amar, para te aceitar e para te pedir perdoe. Irmãos, o crescimento de uma pessoa, na verdade, biblicamente, se for analisar, não está em ela somente não errar. Até porque nós erramos. Se a pessoa não erra, tem algum problema com ela. O crescimento da pessoa, esse crescimento em Cristo, que nós vamos adquirindo até o fim da nossa vida, ele está em quando a pessoa ela peca contra a outra pessoa, um irmão peca contra outro irmão, ele pede perdão. O hino fala: eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir perdoe. Então isso é grandeza, né? Assim, no sentido de evolução espiritual, crescimento espiritual. E é o mais difícil de acontecer, já notou? Uma pessoa pedir perdão, né? Se consertar. Às vezes a gente até prega sobre perdão, fala sobre amar, mas na hora de amar, às vezes a gente odeia. Então a gente tem que vigiar com isso, porque Deus quer que nós aprendamos a relacionar-nos com os outros. Se nós não aprendermos isso aqui na terra, nós vamos morar na congregação celestial. Se nós não aprendermos isso aqui, se nós não passarmos nesse teste aqui, nós vamos morar no céu? Eu creio que não, né? E aí fala no final, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Então Jesus falou sobre isso, dessa unidade nossa com Ele e com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. E nós fazemos parte também dessa unidade.
Em que sentido? Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe de Jesus. Então essa comunhão do pai com o filho, do filho com o pai, passa para os que aceitam a Cristo e passam a ser irmãos de Jesus e filhos de Deus. Uma só família. Uma só família, exatamente, a família da fé. Fechou. Então vamos aprender isso, porque não é fácil. Eu digo por mim, não é fácil pedir perdão, não é essa área do perdão. Às vezes pregar sobre ela não é tão difícil para quem tem uma noção bíblica. Agora, exercer o perdão. A última vez que eu tive um problema que eu estou me lembrando aqui agora com uma pessoa, eu tentei consertar com essa pessoa. Deus é testemunha, eu vou falar não, porque não é o caso. Eu passei para ela o que estava na Bíblia sobre o perdão, mas essa pessoa não quis se consertar. É de Deus, não é? A gente tem o dever de tentar exatamente se reconciliar, ainda que talvez não seja o erro da gente, mas a gente tem que se aproximar, porque Deus está na aproximação e na união, o diabo está na separação, na desunião. Essa é a questão. Então, quando um irmão ele se reconcilia com o outro, o diabo cai por terra, ele morre ali naquela situação. Eu fico imaginando, ele fica a 1000 por hora no mundo espiritual. Por quê? Porque a derrota dele é o amor dos irmãos. Esse é o ponto máximo da fé. Tanto é que Jesus falou, ele nos deu um novo mandamento: e nisso serei conhecidos como meus discípulos, se nós tivermos esse amor que ele disse que é o novo mandamento uns pelos outros, nós somos discípulos. Se não, pastor, o camarada prega que parece que ele tem a Bíblia na cabeça, mas não ama, para Deus infelizmente não serviu. Canta que parece um coral angelical, mas não ama, para Deus infelizmente não vai servir. Então, vamos pensar, orar a Deus. Eu falo para vocês, eu também tenho problema nessa área, porque eu sou ser humano, mas a gente tem que crescer no amor. O caminho é o amor, não tem outro. A Bíblia fala sobre isso, tanto é que Paulo escreve lá no 1 Coríntios, encerra a questão. Romanos 13:8. Quem com maior de todos o amor? Não é? Então ele encerra a questão, ele fala de dons espirituais, ele fala isso tudo vai passar. Romanos 13:8. Romanos 13:8. 13. Fala sobre o amor de Deus. Exatamente. Então quer dizer, é a dívida que nós temos para com as pessoas, qual é? Deus quer que nós fiquemos devendo alguma coisa financeira, que nós compremos e não paguemos. Romanos 13:8. Não ficar devendo nada. Exatamente. Agora, qual que é a dívida que Deus quer que nós tenhamos? O amor. Essa dívida Deus quer que nós tenhamos com Deus até o fim da nossa vida. Amém? Se coloca sobre os seus pés nesta noite. Amém? Irmãos, o evangelista Francisco, ele falou aqui, né, alguns irmãos ainda não haviam chegado. Ele está para inaugurar daqui uns dias, não tem como datar, porque o trabalho está sendo feito. O primeiro dia vai ser um culto. Aí ele vai realizar o culto no local que ele está inaugurando lá, alugando, né? Ele quer fazer o culto lá, consagrar para Deus. E ele quer que todos os irmãos, se puderem, estejam lá para fazer esse culto. Amém? Então, talvez aí demore 15, 20 dias, não sabemos, né? Acho que é 2 semanas. Mais 2 semanas mais ou menos. Então, vamos orar para que todos nós estejamos lá e façamos um. Como é que é o nome daquele bairro? Ali é Colina, né? Colina, né? E nós passamos lá um culto de ação de graças para Deus no bairro Colina. Aí eu vou convidar os irmãos que tem lá também. Amém. Glória a Deus. Eu vou convidar os irmãos para nós fazermos uma festa para Deus. Amém. Porque nós vivemos muitos problemas, mas na hora de comemorar, tem que comemorar. Porque está sendo luta. Está sendo luta. O exemplo é aqui. A tora que caiu no pé aí, ó. O exemplo é Faça assim com as mãos, Pai. A todos eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos, ó Pai, um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós terminemos a semana, meu Pai, e comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento, no ânimo do Espírito Santo, nessa consolação. Assim eu oro e abençoo a todos presentes e ausentes, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas vão me abrir.